graça e a paz. Hoje nós vamos meditar em João 5, versículo 16 até o versículo 30. Diz assim: E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Nós vamos meditar na seguinte grande ideia: agindo como o Pai, seremos semelhantes ao Filho. Na última mensagem, falamos a respeito da cura de um homem que estava doente havia 38 anos e que ia ao poço de Betesda procurando a cura. Jesus curou esse homem como uma manifestação da sua bondade, mesmo ele sequer sabendo quem era Jesus. A iniciativa foi somente do Senhor Jesus. Jesus aproveitou a oportunidade para suscitar uma questão de interpretação da lei escrita e oral. Na lei dizia que uma pessoa não podia carregar a sua cama no sábado, e após ser curado, Jesus o mandou sair pela periferia de Jerusalém, carregando a sua cama, o seu leito. Os judeus perseguiram Jesus porque ele havia curado aquele homem no sábado. Isso se dava porque Jesus dizia ter mais autoridade do que a lei. No verso de número 17, ele diz: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os judeus procuravam matar Jesus por trabalhar no sábado, mas também por dizer-se igual a Deus. Afinal, quem era Jesus? Era um homem como outro qualquer, um profeta, um arroceiro que estava quebrando a lei dos judeus, ou um ser divino? O Deus encarnado que se tornou homem sem pecar. Se olharmos para as Escrituras, veremos algumas afirmações que ele disse sobre si mesmo. Antes de Abraão, eu sou, eu e o Pai somos um. Diante então destas afirmações, meditaremos sobre duas situações que demonstram essa autoridade de Jesus para se apresentar como Deus.
duas situações que demonstram que Jesus é Deus. A primeira vai falar sobre a intimidade dele com o Pai. No Evangelho de João, encontramos 5 ocasiões onde Jesus diz que veio para fazer a vontade de Deus. Quando ele começou o seu ministério, é dito que ele veio para fazer a sua vontade, a vontade do Pai. Ele não veio para estabelecer um novo reino como os judeus esperavam do Messias prometido no Velho Testamento. Jesus só fez o que estava relacionado ao que Deus havia planejado. O verso 19 diz: o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Em João 8, verso 42, ele disse: eu não vim por mim mesmo. O que significa que ele veio de acordo com uma vontade e um propósito não estabelecido por si mesmo, mas em cumprimento à vontade do seu Pai. O verso 19 ainda diz que ele fez tudo que ele vê o Pai fazer. Há uma concordância entre os estudiosos sobre a Trindade, onde afirmam que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito capacita. O que o Filho fez foi exatamente o que ele viu o Pai planejar, mas fez tudo aquilo em conformidade com a orientação de Deus, do Pai, daquele que estava planejando todo o projeto de abordagem do ser humano para a libertação e salvação deles. Tendo em vista que ele mesmo participou de todo o processo da criação, o verso 19 completa essa ideia dizendo: ele faz senão o que vir o Pai fazer, porque tudo o quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João está dizendo, em outras palavras, que assim como Jesus faz o que o Pai faz, não existe nada que o Filho deixe de fazer que o Pai faça. Ele tem as mesmas capacidades do Pai, embora seja uma pessoa distinta e esteja cumprindo a vontade do Pai. Ele está em consonância com a vontade do Pai e faz o que vê o Pai fazer. Ele mesmo tem capacidade para fazer todas as coisas que o Pai faz. Isto mostra que ele não é inferior, ele simplesmente assumiu uma forma humana. Mas o que ele via o Pai fazer? De acordo com o versículo de número 20, lemos: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Ele via o Pai amando. Deus Pai é puro e santo amor, logo o Filho também é. No capítulo 14 de João, verso 31, diz que o Filho ama o Pai, e já no capítulo 3, verso 35, vemos que o Pai ama o Filho. A palavra empregada para esse amor nos dois versos é ágape, no grego, o que dá a ideia de que eles se amam incondicionalmente, sem restrições. Porém, a palavra empregada aqui no capítulo 5, no verso 20, é philos, e ela tem o significado de um amor de amigo. Então vemos que existe entre o Pai e o Filho uma relação de amizade. No capítulo 1 de João, verso 18, diz que o Filho unigênito está no seio do Pai. Aqui Deus afirma que não há nada a ocultar ao Filho, porque ele é extremamente íntimo dele. Fazia as mesmas coisas que Deus fez, via o que Deus fazia, e Deus não lhe ocultava nada, porque havia um relacionamento de amigo entre eles. Em determinado momento, Jesus, falando com os seus discípulos, disse que já não lhes chamava de servos, mas sim de amigos, porque tinha lhes mostrado o que ele estava por fazer. A pessoa de Jesus que viveu naqueles dias não era um Deus menor que o Deus do Antigo Testamento. Ali estava uma expressão exata de Deus na pessoa do Filho. Pessoas diferentes, mas com o mesmo caráter, as mesmas capacidades, que resolveram abordar o homem, e um deles é enviado a
a nós, a humanidade, assumindo a forma humana por causa de um propósito comum de salvar a raça humana. Após ter feito o milagre, vemos no verso 20, dizendo o seguinte: e lhe mostrará obras maiores do que esta. É possível que Jesus estivesse falando aqui das suas curas, ou das curas que ele ainda faria, pois além de curar um filho de um oficial, estudamos isso no capítulo 5 ainda, um homem enfermo há 38 anos, ele ressuscitou várias pessoas, curou cegos, ele fez muitos milagres. Mas é possível também que ele se referisse a algo muito maior, que tinha a ver com a libertação do homem, com o resgate dele da sua condição miserável, e não simplesmente em melhorar a condição de vida humana de alguém, por exemplo, que não andava, mas que, se não fosse salvo, iria andando para o inferno. Jesus era semelhante ao seu Pai, embora fosse uma outra pessoa, pois tinha toda a intimidade com o Pai. Estamos falando sobre duas situações que demonstram que Jesus é Deus. A segunda situação são as suas obras. Quais eram então as suas obras? No verso 21, lemos: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho do Homem dá vida a quem ele quer dá-la. Então, uma das características que o Filho tinha, igual a do Pai, era a de poder dar vida. Não sei se você tem consciência da fragilidade da vida, de quão facilmente podemos morrer. Quem nos mantém vivos é Deus em Cristo Jesus. Quando Ele quer nos recolher, nada pode ser feito. Quem então nos dá vida? Deus em Cristo. Mas quando Jesus diz que pode nos dar vida, de que Ele está falando? Há palavras diferentes no grego do Novo Testamento para descrever vida. São traduzidas sempre por vida, mas neste exemplo ela significa mais do que essa vida biológica. Ele está falando de uma nova natureza aqui. Quando falamos o termo vida eterna, talvez devêssemos pronunciar vida além da morte terrena, até para levar as pessoas a refletirem sobre esta realidade, uma para o gozo no céu e a outra para o sofrimento no inferno. O apóstolo João está dizendo que ele dá vida. Aqui no verso 25 temos: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Jesus diz algo estranho nesse verso, que os mortos ouvirão a sua voz. Esses mortos não são aqueles que deixaram os seus corpos físicos. Por exemplo, em Efésios 2:1, Paulo nos diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por causa do pecado que cometemos, estamos condenados à morte. Isso significa que não temos capacidade de nos relacionar com Deus, não buscamos a Deus ou temos interesse por Ele, não fazemos o bem que Deus exige de nós. Ele chama alguém nessas condições de uma pessoa morta espiritualmente falando. Em Romanos 6:23 lemos: o salário do pecado é a morte. Todo ser humano está debaixo do pecado, desde Adão, condenado à morte, e nesse verso Deus nos anuncia que o Filho fala com os mortos, ou seja, com as pessoas excluídas do relacionamento com Ele, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai deu vida àquelas pessoas que não existiam ainda, soprou-lhes e deu vida, o Filho agora tem poder de dar vida às pessoas que estão mortas no mundo, que estão condenadas. Não somente dar vida,
mas Cristo também faz algo que o Pai faz. No verso 22 vemos: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Em Gênesis 18, 25, lemos as palavras do próprio Deus, que Ele é o juiz de toda a terra. Mas o texto de João diz que todo o julgamento foi entregue a Jesus, e no capítulo 3 é explicado esse julgamento na crucificação. Todos os pecados que nos conferem e selam a nossa morte espiritual foram punidos, julgados, condenados e pagos pela morte de Jesus. Quando é dito que a Jesus foi concedido o julgamento, não significa simplesmente que ele foi concedido o direito de ser juiz das pessoas, mas porque na cruz ele recebeu a punição pela condenação justa de cada ser humano. O verso 24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus foi julgado pelo pecado de toda a humanidade. Em João 3,18 há uma palavra clara de que a única condenação que pode cair sobre um homem é ele não apropriar da salvação que há em Cristo Jesus. Essa salvação é absolutamente suficiente. Ele já sofreu por todos os nossos pecados. Não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. Na cruz, Jesus pagou por todos eles. O verso 27 diz: e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus produziu todo o julgamento para nos inocentar da condenação. Jesus era igual a Deus, é igual a Deus, era um com Deus, é um com Deus, embora uma pessoa distinta. Foi enviado para cumprir toda a vontade de Deus, sem exceção alguma. Jesus tem o poder de dar vida e o poder de julgar. No início citei a grande ideia, dizendo que agindo como o Pai, seremos semelhantes ao Filho. Agindo porque se entendemos que a pessoa de Jesus é o próprio Deus se manifestando a nós, qual a resposta que Deus espera de nós para sermos semelhantes a seu Filho? Verso 23 nos diz: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Foi o que o Pai prometeu, que iria enviar o seu Filho. Como poderíamos aceitar o Pai sem acatar o que ele falou quando o seu Filho veio? Se aceitássemos o Pai, teríamos que aceitar o Filho, que é sua promessa. É balela dizermos que honramos o Pai, mas não honramos o Filho. Assim como também dizer que honramos o Filho, mas não honramos o Pai. Mas o que significa essa honra? No Salmo 2, temos uma exortação. O salmista descreve o caos entre as nações e o povo contra as posições de Deus. Diz-nos o salmista: reis da terra, deixai-vos advertir, beijai o filho para que não se irrite. Então, naqueles dias, essa era uma prática comum. A postura diante de um rei era de se curvar e lhe beijar os pés. Assim estava sendo reconhecida a posição de autoridade que aquela pessoa ocupava. Essa é a maneira de honrar a Deus. Não simplesmente beijar, mas reconhecê-lo, declará-lo como soberano, como Senhor da sua vida. E ainda no verso 24 aqui lemos: quem ouve a minha palavra, onde aprendemos que Deus espera que nós ouçamos o que Jesus falou, pois suas palavras são vida para nós. Mas o que significa ouvir? Às vezes ouvimos, mas não estamos atentos, escutando o que estamos ouvindo. Em Tiago 1,25, encontramos a forma de como devemos ouvir. Diz assim: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita,
e da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante. Notemos que esse ouvinte não se esquece, mas atenta bem e leva em conta, praticando o que ouviu. Jesus fala objetivamente que os nossos pecados foram pagos na cruz e que é simplesmente pela fé que podemos nos apropriar de tão grande salvação, de participarmos do plano de Deus. Se nos apropriarmos disso, estamos salvos. Por ouvir e acolher o que Jesus fala, temos que honrar e temos que ouvir a Ele. Ao pensarmos sobre a morte física, não deveríamos nos impressionar tanto como de costume, pois estar com o Senhor, como disse Paulo, é incomparavelmente melhor. Por vezes, mesmo cristãos lutam contra a morte, como se isso fosse a pior coisa das suas vidas, enquanto o apóstolo Paulo nos alivia lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso 16 e o 5:1 também. Ele diz assim: se esse corpo vier a se corromper e se destruir, nós temos um corpo novo, espiritual, caracterizado pela glória de Deus, livre dos limites que o pecado impõe. O verso 24 diz que nós vamos estar livres de juízo. Os versos 28 e 29, algo que pode parecer uma contradição, algo que já foi dito, diz assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Esses não são mais aqueles mortos que ouvem a voz hoje e se levantam, os mortos espirituais, mas mortos físicos que morreram salvos. Aqui está falando de um tempo futuro, um tempo onde Jesus diz que ele vai dizer algo e todos os que já morreram em Cristo vão ressuscitar. Então, diz o verso 29, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por essa afirmação, devemos entender que temos que fazer o bem. Em primeiro lugar, as Escrituras dizem objetivamente que ninguém faz bem algum, não há quem faça o bem, diz lá em Romanos 3,12. Portanto, por conta de fazer o bem, estamos todos condenados. O inferno está cheio de pessoas bem intencionadas que acreditam na salvação baseado pelas obras. Então, qual é esse bem que Jesus está se referindo aqui? Vejam João 6, verso 28 e verso 29. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: as obras de Deus é esta: crer naquele que me enviou. A única obra que podemos fazer como bem para nós e que nos tira da condição de mortos e condenados para participarmos da vida com Deus agora e para sempre é crermos em Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Só isso. Mas o que é crer em Jesus? Isso significa crer nas suas promessas, na sua obra redentora e no que Ele disse. Essa é a obra maior do Senhor, maior que os milagres que Ele realizou. É o fato de que na cruz, naquela cruz, por cada um dos nossos pecados, Ele morreu sem exceção. Naquela cruz, Ele morreu por causa da nossa ansiedade, pelos nossos pecados de incredulidades, pelos roubos, cobiças. Não há pecado que tenha ficado de fora. E o que Ele espera de nós? Que creiamos nele, pois se dependesse de mais alguma coisa, estaríamos condenados. O que tem valor diante de Deus é se um dia declaramos crer que Jesus pagou os nossos pecados naquela cruz e desistimos de tentar alcançar as suas exigências de santidade por nós mesmos,
aceitando evidentemente o seu perdão humildemente e confiando que de graça e pela graça somos salvos. Por isso é que precisamos agir como o Pai para sermos semelhantes ao Filho, termos a intimidade que ele teve com o Pai, crermos nas suas obras e no seu sacrifício, entregando as nossas vidas aos seus cuidados. Que Deus nos abençoe, que essa seja a sua realidade, de alguém que crê verdadeiramente no Filho como Salvador e Senhor da sua vida. Amém.